olhando por outro ponto de vista, depois de já ter conversado com o senhor Itsuki Mura, agora eu resolvi falar com o Moacir, que é conhecido como Tatinha, que é o prefeito de Jussara. Mas sempre a ideia, como você já vem acompanhando durante toda a série, desde lá do começo, quando eu falei com o senhor Itsu, é sempre pelo ponto de vista do cidadão. Então eu estou falando com o prefeito, mas na realidade a pessoa que eu vou falar, que eu vou conversar, que eu quero saber a história, é o Moacir. Moacir, você é nascido aqui em Jussara? Sim, sou nascido, né, 2/3/70. Sou o quarto filho de uma família de 7 irmãos, 2 homens e 5 mulheres, né? Sou o quarto filho e na época, né, meu pai morava na Palmeira, vindo para Cristalina e praticamente vindo para a cidade de Jussara. Então, em 1970, minha mãe, né, sempre nos relata que eu nasci aqui em Jussara, na cidade de Jussara. Tá, seu pai chegou aqui em Jussara, ele também faz parte dos pioneiros, né? Porque é mais ou menos na época, mas ele já chegou, Jussara já era município. Sim, o pai chegou em 66, né? Vindo né, numa família também tradicional, família Valentini, né? Sou Luiz Valentini, minha mãe, né, vindo da família Pereira, e automaticamente ele vindo para Jussara se tornou aqui o primeiro comércio que teve na cidade, né, secos e molhados. Eu lembro que, né, quando a gente era pequeno, meu pai, no ramo de uma venda, né, e até eles comentam que a Copa de 70 era poucos lugares que tinham a televisão, né? E nesse local meu pai tinha TV, então muitas pessoas vinham até a venda Secos e Molhados para poder assistir a Copa do Mundo, a Copa de 70, onde o Brasil foi campeão, né? Sim. É uma história assim que ele conta até hoje pra gente, né? Antigamente era só rádio, né? Mas a TV chegou na época. Sim, e aí já teve essa visão, né, de chamar o público, né, Isso. para que o público viesse até ele por outros meios, né, não só pela venda, né, conseguiu também atrair. Isso. Já tinha uma visão de empreendedor, né? Praticamente, né? E aí depois ele começou no ramo de taxista, né? Ele nos fala que ele criou praticamente os 7 filhos, tinha venda num certo tempo, depois como nós éramos muito criança, ele precisava trabalhar, ele ficou doente uma época, teve que fechar porque nós, assim, gostava muito do esporte, era tudo praticamente, não tinha aquela responsabilidade de tocar um comércio. E aí ele começou a trabalhar como taxista, né? Na época puxando estudantes, fazendo aquelas viagens para... tinha sítio, né? Fazia a compra, as pessoas compravam no comércio em Jussara e ele levava para as fazendas, né? Fazenda Água do Índio, Fazenda Lagoa, até para o sítio dos Quimuras, né? Então, trabalhava na época também para Pernambucana, né? A gente lembra que o pai, ele foi um lutador, né? Com essa Kombi ele estudou muitas pessoas que hoje são formadas, professores. Era o único meio de transporte que tinha de Jussara, Cianorte, ainda Cianorte não tinha faculdade, mas sim Maringá, Mandaguari e Jandaia do Sul, né? Então várias pessoas se formaram na época, professores, né, quando meu pai fazia esse transporte. E a sua infância aqui em Jussara, o que você lembra de Jussara naquela época? A gente gostava muito de bola, né? Muito do esporte, né? Muito, muito, muito mesmo, né? Então a gente vivia nas quadras, né? Tinha o professor Tomil também, que na época veio em 66, 67, jogar bola para cá e ali, assim, se tornou uma figura que também passou pela mão dele, professor também de educação física, e a gente gostava muito do esporte. E automaticamente minha infância foi em cima disso, né? Sempre sonhando em ser um atleta, joguei handebol, representei a seleção paranaense, teve a minha irmã a Mônica que disputou 2 mundiais, né? Praticamente pela seleção brasileira, a Márcia também disputou a seleção brasileira, então a gente
teve uma infância voltada para isso, para o esporte e buscando sempre ser uma pessoa através do esporte. Isso ainda na sua adolescência, né? Isso. Na sua juventude, que é quando a gente já começa a ver a vida de uma forma diferente, a gente já começa a buscar novos caminhos. Você, aquele jovem Moacir, começava a ter alguns sonhos. Quais eram os seus sonhos? Você lembra nessa época mais ou menos o que você visava para o seu futuro? Então, ali a opção que a gente tinha, pelo fato de sempre representar o município jogando, a gente começou a trabalhar na empresa prefeitura, né? Prefeitura municipal. E meu pai também sitiante, né? 9 alqueires de terra, meu avô. Então a gente estudava na parte da manhã e a parte da tarde a gente ia capinar, a gente ia ralear algodão, a gente ia catar algodão e a gente se mantinha, né? Na época a gente gostava de trabalhar nas lavouras, né? Então meu pai possui 9 alqueires de terra, então a gente trabalhava nessa terra. Ele fazia essas viaginhas dele e eu, meu irmão Márcio, né? A gente cuidava das terras do meu pai, na infância, né? Na juventude. E ali depois comecei a trabalhar na prefeitura, na área do esporte também, como treinador ali, ajudando o Tomil na época. E depois foi quando eu assumi um posto do Detran, né, um postinho de trânsito, que ali eu trabalhei 15 anos, né, o meu primeiro trabalho na prefeitura. Mas retornando, em 86 eu entrei na Pernambucana, que a minha irmã trabalhava no caixa da Pernambucana, Arthur Nunes Tecido, até hoje eu lembro, meu primeiro emprego foi na Casas Pernambucana. Então eu trabalhei de 86 a 87, 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses ali, que depois veio a Pernambucana fechar, né? Mas eu trabalhei ali e gostava muito, né? Fui pacoteiro, fazia as entregas, depois eu passei para o crediário, né? Que foi uma vitória grande na época, né? Uma disputa, mas a gente era pacoteiro e meu pai que fazia essas entregas de máquina, televisão, muitas vezes lotava a combinha dele e ia para os sítios fazer as vendas externas. Então foi assim a minha vida junto com a minha família, meu pai e minha mãe. Aí logo em seguida, você já era casado nessa época ou você formou família logo após? Não, eu demorei até um bom prazo aí para vir. Conheci a minha esposa no esporte também, ela era atleta, né, Eliane, e nós namoramos um bom tempo aí, 15 anos de namoro, né, que foi a minha primeira namorada, claro, paquera, muitas, né, a gente na época dos jogos, mas a gente se conheceu, ficamos 15 anos, né, nos estruturando, estudando, ela foi fazer faculdade de pedagogia e eu também aí entrando na prefeitura, trabalhando no posto de trânsito, tocando a nossa vida. Praticamente depois de 15 anos a gente, 11 de 12 de 2004 que nós nos casamos. E depois disso a família começou a crescer. Isso, tem o Cauã, né, praticamente 12 anos, e a Lara e a Sofia, gêmeas de 8 anos, né. Ah, bacana. E aí, quando foi a ideia de pensar, eu posso fazer mais para o Jussara, vou entrar na política, né, como Moacir, sem perder a sua originalidade, né, a sua pessoa como todo cidadão, e vou trabalhar em prol disso. Quando foi assim? Então na época que a gente estava na prefeitura, por ser uma família tradicional, uma família grande, né, os políticos sempre escolhiam pessoas dessas famílias para representar, né, pra gente. Eu lembro que minha primeira candidatura, né, foi no mandato do Célio, né, quando ele foi para ser prefeito, eu saí candidato a vereador. E aí a minha primeira, assim, eu não tinha nem noção do que era política. Eles, assim, convidavam e a gente se escreveu o nome e na época não fui eleito, né? Tive lá 84, 85 votos. Mas assim, eu tinha aquela vontade porque meu pai, ele tentou ser, na época também dele, que ele veio para Jussara, se candidatou por 2 vezes. Também não obtendo êxito na época, né?
Então ficou aquele, parece-me que tinha um sangue, né? Eu falei, vou representar, mas assim, não trabalhamos a primeira eleição, vários jovens na época, eu lembro, né, Dobredei, o Genaro, outras pessoas jovens que se colocaram no mundo político, né? E aí me despertou, né? Falei, puxa, por que não a gente, né, poder ajudar? Porque hoje, uma cidadezinha pequena, tradicional, foi aonde que eu me candidatei pela segunda vez. E aí vindo, né, a gente a trabalhar, agradeço muito, né, ao Shoichi, né, que veio na época do Japão, um japonesinho que, né, na minha vida me pegou, falou, vamos ser um representante de vereador, Moacir Tatinha. Falei, Shoichi, vamos, né? E ele me ajudou, fui o terceiro mais votado na época, como a primeira, a segunda eleição. E depois veio a minha reeleição, onde ficou na história também. Eu hoje, de quase 4.000 votos, eu fiz 500 votos, né? Então praticamente ficando na história do município, né, em porcentagem ali, eu tenho que verificar, mas eu acho que um dos vereadores mais bem votados, né? Acho que depois teve o Juninho, que agora nessas últimas aí, mas em questão de porcentagem aí, eu fiquei na história. Depois recebi o convite para ser vice-prefeito, né? Sendo vice-prefeito, no próximo mandato, me candidatei a prefeito, e foi que a gente ficou na história, todo mundo sabe, aquela perca por um voto. Eu acho que, né, muitos não valorizam, não sabem da importância de um voto, mas a gente perdeu ali por um voto. E depois, numa sequência, prefeito e agora reeleito, né? E uma responsabilidade muito grande aí. A gente fica muito feliz em poder proporcionar e poder ajudar essa comunidade, sendo filho, né, de uma família pioneira aqui da cidade de Jussara. Isso é muito bacana, porque na realidade você não só realizou o seu sonho de ser prefeito, mas também junto do seu pai, que tentou e não conseguiu, mas você realizou o sonho dele ao mesmo tempo, né? Que na realidade o sonho do filho é o sonho do pai também, né? Então acaba casando isso, né? E isso deve ser muito gratificante, tanto para você quanto para ele, né? Isso, a gente até brincava, né? Foi, já que o senhor não conseguiu, pai, na época era também muito concorrido, e eu falei, vou tentar essa vida. Então, hoje, ser prefeito, né, de uma cidade, a gente se sente orgulhoso, né? Por quê? Porque a gente sabe da responsabilidade, e é isso que você acaba de dizer, né? Meu pai tinha esse sonho lá na frente, quando ele também, né, veio para a cidade, em ajudar. E como na época ele não teve esse êxito, eu como filho realizei o sonho dele, né, de ser 2 mandatos de vereador, um vice-prefeito e prefeito e reeleito, né? Então eu tenho certeza que a gente representa hoje a família Valentini, aí uma família pioneira aqui na cidade de Jussara. E hoje Jussara vai fazer 63 anos, né, no próximo, em julho, né? Que começa a ter as festas de Jussara, né? Isso. E depois tem uma outra comemoração em dezembro, né? Dia 8, isso. Dia 13, né, de julho, né? Nós vamos agora, antecipamos essa festa, porque sempre a gente fazia no final do ano, mas por ser uma data, 8 de dezembro, ter festa em toda a região, praticamente, São Jorge, Terra Boa, Rondon, esse ano nós vamos antecipar aí para o dia 12, 13 e 14, né? Fazer a nossa terceira Expo Jussara também, para poder proporcionar essa festa para os munícipes em comemoração aos 63 anos. E Jussara, hoje, com 63 anos, você que já participou de várias já como vereador, já como vice-prefeito, já como professor, como você vê Jussara hoje? Qual é o seu ponto de vista de Jussara hoje? E o que você vê, o que você imagina para os próximos anos, o que você espera de Jussara? O que a gente espera, né? Hoje a gente vê Jussara uma cidade família, né? Até eu fico muito orgulhoso, sempre falo para todo mundo aqui, é uma cidade família, uma cidade de 7.000 habitantes, uma cidade que a gente, graças a Deus, quando a gente assumiu em 2013, buscou, lutou, e hoje a gente vê uma cidadezinha estruturada, uma família, uma cidade bem organizada. Trabalhamos muito na área da educação, na área da saúde, principalmente era um objetivo nosso, é o nosso objetivo,
Na área do esporte, hoje a gente é reconhecido praticamente no Paraná e no Brasil. Nós temos aí as nossas equipes representando, lutando de igual para igual, subindo praticamente todas as categorias na Série Ouro, né? Para mim é um orgulho, porque eu também fui desportista e tinha esse sonho como atleta representar o nome de Jussara. Então, como naquela época eu não pude, né, a gente não teve êxito, né, até lembrando a política, como meu pai não tinha, hoje eu represento. E hoje eu, como prefeito, eu proporciono a esses atletas que estão indo representar o nome do nosso município aí na esfera estadual e nacional. Então, para mim, eu me sinto muito orgulhoso de poder proporcionar esse trabalho maravilhoso que a gente vem fazendo também na área do esporte, através do professor Anderson, do professor André, são todos atletas, ex-atletas, né, do professor Tomil, tudo isso começando na história como o professor Tomil também veio para cá, escreveu essa história do esporte no nosso município. E eu vejo assim, buscando melhorias, né, sempre, que eu acho que é o nosso objetivo, como morador, como pioneiro, filho de Jussara, o melhor para a nossa cidade. E sempre cuidando, né? Cuidando para que não se torne, né, uma cidade, né, dormitória, muitas vezes por ser próximo a Cianorte, né, próximo a Maringá, mas a gente tem aí praticamente podendo oferecer condições, melhorias para os nossos munícipes que aqui moram. Então eu fico assim também orgulhoso de saber que nós temos uma das melhores saúdes da região e do estado do Paraná e até do Brasil, e o quanto a gente vem trabalhando nesse setor, porque a gente vê as dificuldades que as pessoas têm, principalmente nessa área. E hoje a gente cuida muito que é a saúde. A educação também, a gente como professor, iniciamos o IDEB com 5.9, passando para 6.2, hoje 6.7. Podemos, né, aí classificar praticamente todas as escolas reformadas, todos os ambientes com ar-condicionado, dando condição, proporcionando melhorias para os professores profissionais que trabalham nessa área e para as crianças que ali estudam também. É muito bonito isso, e eu gostaria de agradecer por você ter conseguido se desprender do prefeito e falar como morador. E quem está assistindo, a ideia realmente é essa, é que vocês vejam por trás do prefeito, por trás do vice-prefeito, por trás daquele senhorzinho que parece que não tem mais força muito para poder trabalhar na roça, mas que ele ainda faz muito ainda. Ele ainda acorda às 5h30 para poder ir limpar a igreja com 89 anos. O Robson, como vice-prefeito, ele contou a história dele, se desprendeu, e o Tatinha se mostrou o Moacir hoje, contando, né, a infância, os sonhos do pai, os sonhos dele, que hoje, graças a Deus e com muito trabalho, se tornou o sonho dos dois e realizados. Muito obrigado, viu, Moacir, por se desprender e por dar esse espaço para que eu realmente estivesse aqui e pudesse mostrar como vocês são, como o povo jussarense né, acolhedor, e que não importa se você está vindo de fora, como o Robson veio, como você que mora aqui, como os Kimura que chegaram antes, todos são bem acolhidos de qualquer maneira e se sentem parte. Então, muito obrigado por isso. Eu fico feliz, né, em saber que você está escrevendo, fazendo parte dessa história, né, do município. E é muito bonito isso, você começar a rever. E a gente só tem que se orgulhar, né, e agradecer a sua pessoa por se dispor em estar fazendo esse edital. E só tenho que te parabenizar também, essa pessoa maravilhosa que você veio de fora, mas se interessou pela história do município. Eu só tenho que agradecer e deixo aqui um abraço, um carinho especial a todos os munícipes da nossa cidade. E dizer, Tatinha é aquela pessoa morador filho mesmo, e tudo passa. Amanhã eu volto a ser, porque praticamente a gente deixa de ser prefeitos, mas continua sendo um pai de família, continua sendo, né, filho do Sr. João, da Dona Lourdes, são pessoas que escreveram a sua história no município. É isso que eu gostaria de deixar essa imagem. Eu acho que na vida o que importa é isso, a gente ser o que é, porque tudo passa. E primeiramente, né, agradecer sempre a Deus e que vem dando essa força, essa oportunidade para a gente estar à frente do município. E assim a gente encerra esse projeto Eu Estive Aqui.